pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em mais um vídeo e esse vídeo eu queria falar sobre Harry, Emily e William Afton. Eles realmente roubaram o Edwin Murray, eles realmente foram plagiadores e roubaram o Sr. Edwin Murray, ou eles apenas se inspiraram no Edwin Murray. Vamos debater isso aqui, né? Inclusive alguns pontos que reforçam a teoria em alguns momentos, tá? Então, basicamente, a gente tem o que até então no jogo sobre isso. A gente tem um e-mail de um tal de WA, tá? É só W.A. né? Botando só as iniciais, não botando o nome todo, que é pra dar esse mistério, né? Mas a gente sabe que é o William Afton. Basicamente falando que ele estaria pulando fora e que estaria indo gerenciar uma das franquias, né? E uma dessas franquias seria a tal Freddy Fazbear Pizza, né? Fazbear Family Diner, no caso, né? Que é a que a gente tem informação que é a de 83, né? Basicamente, é isso que a gente tem por enquanto, se eu não me engano, e algumas outras citações, mas essas já são no futuro. Minha teoria, tá? Agora tudo que eu vou falar é minha teoria, não temos nada disso no jogo, mas na minha teoria, pra mim, no meu entendimento, que faz mais sentido. A gente tem as informações de que o Edwin Murray, ele herdou a Murray Costume Manor do pai dele. A gente tem essas informações. Ele conheceu a Fiona trabalhando nessa empresa, né, pro pai dele, e ele acabou conhecendo ela lá pra ela fazer, né, uma dublagem que era da senhora Helpfood, né, que a gente encontra durante o jogo, e ele dublando o Sr. Mr. Helpfood, né, eles dublando os dois. Então é pra isso mais ou menos que a gente tem aquela primeira fita. Já depois, né, a gente tem informações de que quando o pai do Edwin Murray morre, né, ele assume a empresa, de que o Edwin Murray seria uma pessoa que ele gere as coisas dele muito mal, muito mal. Segundo o próprio jogo, né, tem alguns equipamentos, eu não lembro agora o nome dos equipamentos, mas ele acaba pegando alguns equipamentos que a empresa tinha e ele joga fora. Ele só joga fora. Eles estavam funcionando perfeitamente, segundo o funcionário, e ele simplesmente joga fora e manda comprarem os mesmos equipamentos de novo, ou seja, comprando o mesmo equipamento duas vezes, sendo que tecnicamente não precisava. Então, fica ainda essa empreitada. E no final do jogo a gente também tem informação de que o Edwin Murray, ele tá sofrendo muito processo por causa das invenções dele. A gente tem a informação de que pessoas passaram mal por conta do Stay Up Late, né, que é aquele qual é o nome daquele negócio? Aquele café dele lá especial. Aquele cabideiro mágico também, ele dá uns problemas às vezes. E alguns outros. O único que eu não vi deu ruim é o Cleon Vac, que é algo que eu não vi aqui em meio dando problema, mas pode ter, tá? Pode ter porque eu não peguei tudo do jogo. Mas é isso que a gente tem. Então, meio que fica implícito de que o Edwin Murray não estava gerindo muito bem a empresa. Ele não estava gerindo muito bem a empresa e ele não estava conseguindo dar continuidade com ela. Claro que ele fez algum sucesso com algumas coisas, mas ele não estava conseguindo manter a empresa bem, não estava conseguindo produzir. Então, o William Afton e o Henry Emily, eles meio que teriam pegado isso e eles meio que teriam vazado. Ó, vamos gerenciar ali a outra e deixar ele aí porque essa empresa vai falir e a gente vai acabar perdendo emprego. Vamos se focar em algo que já tá bom, né? Já tá legal, que era a Fazbear. Então eles teriam ido pra Fazbear e lá o Henry Emily teria desenvolvido os trajes Springlocks. Os trajes Springlocks ainda são invenção dele e do William Afton, tá? Ainda são invenções deles, tá? Não são invenções do Edwin Murray. A gente tem na Murray Costume Manor porque eles eram contratados da Fazbear, então eles produziam essas coisas para Fazbear, mas não era a criação do Edwin Murray. O Edwin Murray criou apenas os personagens. No caso, o Edwin Murray não, foi a Fiona, mas ainda assim, como é tudo propriedade do Edwin Murray, então é dele também.
Então, basicamente, o Edwin Murray criou o Fred, ele criou o Bonnie, ele criou o Tika, ele criou o Montgomery, ele criou a Roxy, ele criou o Fox, ele criou todo mundo, a maioria, grande maioria. Eu acho que tem poucos ali que eles não criaram, tá? A própria Jack, que aparece até aqui nessa gameplay de fundo da live, quando ela aparece caindo aqui no duto toda lascada, ela é visivelmente uma puppet, ó. Se vocês verem aqui, o rosto dela tá com esse sorrisão assim, né? Mas ela tá sem o nariz, né? É só a cara e com aquelas lágrimas da Puppet. Seria uma versão antiga da Puppet. O que a galera começou a falar. Não sei, talvez sim, talvez não, mas é uma das ideias, né? Apesar que a Jack tem uma ligação com a Puppet por conta da caixinha dela, que faz a mesma musiquinha lá da Puppet. Então, fica implícito aí se realmente é. Vendo assim, realmente parece. Mas esses dentes aqui, eles me dão uma leve diferenciada. Mas fica aí o questionamento. Né? Então, eles teriam pulado fora antes da Murray Costume Manor falir. No fim, a gente vê que o Edwin Murray, ele tá ferrado. Ele tá com um monte de processo, não tem funcionário, não tem nada. Então, a fábrica deu uma boa e velha falida. Faliu. O Edwin Murray provavelmente continuou fazendo algumas coisas ali com os restos que ele tinha. E como a Fazbear já estava crescendo nessa época, né, independentemente, pelo visto, já que ela não faliu junto com o Murray, provavelmente o William Afton possa ter comprado tudo do Edwin Murray. Eles meio que roubaram, né? Tecnicamente, eles continuaram uma parte que o Edwin Murray não conseguiu, na minha visão. Eles teriam roubado, mas não diretamente roubado, né? Tipo, visto ali e roubado, né? Tem informações de que eles realmente a Fazbear dava pegava algumas coisas ali, né? O Edwin Murray até fala que teve um vazamento e eles sabem sobre o M1, né? O Mimic 1, mas, né, eu não acho que ele tenha roubado diretamente, porque na minha cabeça não faz sentido o William Afton e Henry Emily roubarem os personagens do Edwin Murray, da Fiona, e depois o Edwin Murray trabalhar pra eles como se fosse nada. Tipo, não faz sentido. Pra mim, eles foram cuidar dessa área, eles acabaram fazendo sucesso e eles começaram a crescer de fora da empresa da Murray Costume Manor, independentemente, sem o Edwin Murray envolvido. A empresa ficou tão grande, tão famosa, que aí eles acabaram começando a trabalhar pra ele. Eles acabaram fazendo algumas coisas o Edwin Murray acabou fazendo algumas coisas pra Fazbear, né? A gente tem um local que tem uma placa falando, né, Projeto Fazbear, né? O próprio sistema lá, que o Projeto Fazbear tá acima do orçamento e já tinha passado do tempo e tal, né? Tava atrasado. Então a gente tem essas informações de que a Fazbear o Edwin Murray trabalhava pra Fazbear. Então a Fazbear já se consolidou ainda com a Murray Costume Manor funcionando e com o Edwin Murray ainda aberto, né? Então, essas coisas funcionou. No futuro, dá pra ver que elas praticamente faliu, né? A gente entra, não tem nenhum funcionário, não tem ninguém. Realmente não tem ninguém, tá? Isso faz até uma justificativa. A gente encontra alguns corpos, mas são de outros membros de equipes da Fazbear que foram aí tentar recuperar o Mimic, mas que morreram pro Mimic. E o Mimic enfiou eles dentro de trajes. De outros trajes, né? Outras roupas. Então, basicamente, é isso. William Afton e Henry Emily, eles não roubaram. Eles provavelmente foram cuidar de uma outra franquia, né? O William Afton, se não me engano, ele deve ter pegado vários outros desses funcionários do Edwin Murray. E foi lá e vamos lá trabalhar com esse, porque esse aqui tá afundando. E no fim, realmente afundou, né? A Fazbear continuou. E a gente pode ver isso, né? Já que a Fazbear tá até hoje, né? Aí com o Pizzaplex e tal. Então, é isso. E no futuro, o Edwin Murray, ele teria começado a trabalhar pra Fazbear e depois ele teria morrido nas mãos da própria Fazbear lá no Pizzaplex, tá? Mas é isso. Tem uma outra teoria também que é composta de que... aqui é uma teoria à parte, mas ainda se liga um pouquinho com isso, de que o William Afton teria comprado tudo, né? Todas as coisas do Edwin Murray,
toda a Murray Costume Manor e tal, então tudo aí seria propriedade deles, né? O que faz sentido, já que tem aqui, por exemplo, o próprio Mr. Ripple e o Monte, tá? Tem um brinquedinho que você acha desse bicho aí, e ele é descrito como brinquedo de água do Monte, então é o Montgomery, só que sua versão antiga. E do lado tem o Mr. Ripple das Mediocre Melodies, que também a gente encontra o elefante, a gente encontra o porquinho, a gente encontra todo mundo basicamente, tem até os sapos ali que é a Happy Frog. Então muita coisa do Edwin Murray acabou virando da Fazbear. Então não dá pra dizer tecnicamente que eles roubaram, mas eles não tiveram as ideias. Basicamente quem criou tudo em FNAF foi a Fiona e o Edwin Murray, né? Mas mais a Fiona. Então é isso. E então o William Afton teria comprado tudo que tem da Fazbear, tudo que tem do Edwin Murray, perdão. E ele acabou comprando tudo, e no que eu digo tudo mesmo. Ele comprou a fábrica e aqui é a casa do Edwin Murray, porque se vocês lembrar, do lado da fábrica tem aquela casa, aquela mansão grandona. E dentro daquela mansão a gente tem as coisas lá do Edwin Murray e tal. E dentro daquela casa a gente tem um quarto do FNAF 4, que é um dos finais que eu não fiz ainda. Eu vou gravar um vídeo, vou fazer. Que você precisa zerar um minigame lá, que é o Moon, que aquele eu não toquei muito nas duas lives porque ele era bem demorado, a gente ia demorar demais nele, então eu optei por ignorar ele nas duas primeiras jogatinas, mas eu vou fazer um vídeo jogando ele por completo e depois a gente fazer no final, que a gente entra lá no quarto, tem lá o quarto do FNAF 4, não é o mesmo quarto, 100% o mesmo quarto, mas é muito similar, fazendo uma referência. Então o William Afton teria comprado a fábrica, teria comprado a casa e teria morado lá com os dois filhos, né, a criança chorona, o Michael Afton e a esposa dele, né, a tal Clara, ou sei lá quem seria, né, enquanto ela ainda estava grávida da Elizabeth, que depois iria nascer, tá? Então, é basicamente isso, tá? Não acho que o William Afton e o Harry Emily tenham roubado, porque na minha cabeça não faz sentido o Edwin Murray trabalhar para pessoas que roubaram ele. Mesmo eles tendo mais dinheiro, ele poderia facilmente colocar um processo e mostrar as artes originais, né? Tem todo o material de divulgação aí do Chica's Party World, então não faz sentido o Edwin Murray se submeter a eles, a menos de que ele realmente tenha feito, né? Ele realmente tenha falado, vão lá e faça. Então é isso na minha opinião, tá? Claro que pode ter outras teorias, a galera ter descoberto mais coisas e tal, mas essa é a minha opinião e a minha visão e o que eu entendi de tudo que eu vi jogando o jogo e tal, tá? Então é basicamente isso, tá? Não tô afirmando que é realmente isso, mas é o que eu acho que seja. E é o que eu entendi do jogo jogando e vendo tudo as informações e tal. Mas é isso, espero que tenham gostado. Valeu, falou e eu fui.